Oi, Brasil, tudo bem? Aqui é o Caio e essa é a parte 2 de coisas sobrenaturais que aconteceram comigo. Se você não assistiu a parte 1, tá no meu canal, vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? É só clicar, assistir primeiro a parte 1, pra depois eu vir aqui pra essa parte, porque a segunda parte, a de hoje, é mais pesada. A primeira foram algumas coisinhas, mas eu deixei as melhores, né, pra esse vídeo. Então, galera, antes de contar tudo, eu vou pedir pra você me seguir lá no meu Instagram, que é @caio com K, tá bom? Igual o nome do canal aqui. Me segue lá que vocês vão adorar ver o meu dia a dia, posto bastante stories, converso muito com vocês, respondo todas as mensagens no direct, qualquer dúvida que vocês tiverem, ou qualquer coisa que vocês queiram compartilhar comigo, vão lá no meu Instagram, tá? Que é @caio com K. Bom, vou contar uma coisa aqui, né, que aconteceu quando eu morava em São Paulo ainda também. Naquele meu quarto que eu disse quem é, ele expliquei onde ficava a cama, onde ficava a porta, tudo lá no primeiro vídeo, tá? Foi nesse mesmo quarto que aconteceu, porém minha cama estava em um lugar diferente. Ela estava aqui, ó, ao lado da porta. A porta estava aqui e a cama estava aqui. O que aconteceu? Nesse quarto em L que eu tinha um computador neste canto aqui, ó. Era assim, tinha uma parede aqui, assim e assim. Tá, então, nessa parede aqui ficava um computador. No computador, consequentemente, ficava aquela base, sabe, de Wi-Fi, que fica piscando aquelas luzes verdes. Então, meu quarto era basicamente assim, claro, né? Ficava claro, ficava piscando assim. Nunca me incomodou isso. E nessa época eu comecei a sentir um pouco, não sei se foi antes ou depois da paralisia do sono, que eu falei que eu tive no primeiro vídeo. Eu não me lembro, não me recordo se foi antes ou depois. Mas eu lembro que essa minha parte espiritual já estava aflorada, né? Eu já estava querendo ter conhecimento. Então eu comecei a assistir muito os vídeos da Márcia Fernandes, a Márcia Sensitiva, ela mesma. Né? Uma época que ela começou a ser bem conhecida, bem nessa época que eu comecei a assistir. Eu comecei a assistir ela, eu lembro porque ela foi visitar o quê? A prisão Carandiru, alguma coisa assim, uma prisão muito famosa. Ela sentiu muita coisa dentro de elevador, dentro das celas, então eu fiquei tipo chocado com aquilo, eu amei, amei, amei. E comecei a acompanhar ela mais pelo YouTube também, porque no YouTube tinha todos os programas que ela participava, então eu comecei a ficar muito assíduo, sabe, muito ansioso, assim, vendo aqueles vídeos, conhecendo, tendo conhecimento melhor dessa área, tudo. E aí, gente, eu acredito que, né, essa minha parte espiritual ficou um pouco mais sensível. Que tem diferentes pessoas sensitivas, né? Algumas veem coisas mais pesadas, outras veem coisas mais leves, assim, ou com entendimento mais pro ser humano, não muito, tipo, demônio ou essas coisas. E a Márcia sensitiva, ela já é um pouco mais pesada, né? As coisas que acontecem, as coisas que ela fala de encosto, de, sei lá, um monte de coisa que ela fala. Então, consequentemente, era um pouco mais pesado. Era, né, um pouco mais pesado. E aí, gente, eu comecei a assistir tantos vídeos que eu comecei a sentir coisas. E aí teve um dia no meu quarto que eu tava com bastante medo, né? Acho que eu assisti muito vídeo e acabei ficando com medo. Fiquei, cara, como é que pode ter tanta maldade no mundo, tudo? Aí eu deitei virado pra parede, de costas pras luzes. E eu juro que eu escutei alguém andando. Sabe quando você escuta passos assim? De primeiro eu ignorei, mas depois eu falei, cara, deixa eu gravar meu vídeo aqui, por gentileza. Obrigado, volte sempre. Eu quero ver pra vir lá fechar as janelas quando eu sair daqui, mas tá tudo bem. Enfim, eu virei meu rosto pra parede branca, né? Tipo, dormi assim. E meu celular tava aqui atrás, né? Eu sempre deixo meu celular, não sei porquê, mas agora que eu comecei a perceber, eu deixo meu celular atrás de mim pra dormir. Aí meu celular tava aqui e eu virado pra parede. Quando eu abri o olho, as luzes estavam piscando normal, né? Só que, gente, conforme as luzes iam piscando, eu vi alguma coisa crescendo. Uma sombra de alguma coisa crescendo. E não tava fazendo nada de sombra no meu quarto, não tinha nada em cima de cadeira, nada. Ficava a luz livre. E aí, gente, eu comecei a ver uma sombra crescendo e eu fechando o olho não querendo acreditar. Aí eu falei, não, Deus, não é possível um negócio desse tá acontecendo. Aí eu comecei a ver uma sombra assim, escura crescer na parede. Eu fiquei, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E eu comecei a ficar com muito medo. Aí eu falei, meu Pai amado, o que eu faço? O que tá acontecendo aqui? Aí eu comecei a ficar com muito, 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 muito medo mesmo. E aí eu criei coragem, tipo, peguei o celular assim
E juro, eu coloquei o celular muito pertinho de mim, assim, que eu tava com medo de olhar, com medo de alguma coisa acontecer. Aí eu peguei meu celular, né, bem pertinho assim do rosto, bem pertinho do rosto, e fui pesquisando que era pra fazer, que tinha que fazer. Achei um vídeo da Márcia falando pra gente ler o Salmo 66. Gente, fui lá no Google, óbvio, e procurei o Salmo 66. E, gente, né, quando eu terminei de ler, eu comecei a sentir uma paz, assim, uma coisa bem leve. E simplesmente sumiu aquela coisa daquela sombra crescendo. Simplesmente sumiu. Então, cara, acho que eu já li esse salmo depois desse acontecido algumas vezes quando eu tava bem com energia pesada, sabe? Eu li o Salmo 66, porque ele é bem forte mesmo, tá? Eu não lembro de cor, mas eu sei que quando eu leio eu reconheço muitas palavras e é um salmo muito forte mesmo. Essa foi uma das coisas pesadas que aconteceram comigo. Agora outra coisa, né, que aconteceu comigo, mas eu já estava morando aqui, na cidade que eu moro, que é Cotia. Uma pessoa que foi dormir lá em casa, não era namorada nem nada, era amigo mesmo, né? Era amigo mesmo. Aí eu tava deitado na minha cama, e aí ele, não vou deixar no ar se tinham mais pessoas ou não, né? Dormiu, tinha um colchão no chão, e ele dormiu tipo, bem do lado da minha cama, só que na parte de baixo, não na minha cama, e ele na parte de baixo. Ok, normal. Eu tava numa fase muito boa da minha vida, né? Eu tinha terminado um relacionamento, mas assim, eu tava muito bem, muito bem. Eu tinha acordado pra muita coisa na minha vida. Tava numa fase maravilhosa, as coisas estavam dando muito certo. Eu tava muito bem, sabe? Muito bem. Eu tava emanando alegria, assim, pra todo mundo. Tava dando tudo muito certo e eu tava me sentindo muito bem na questão de amor próprio. Eu tava com muito amor próprio, eu nunca tinha tido isso, então a sensação é maravilhosa. Então eu dormi muito bem, gente, eu dormi super, só que eu já tava com um sentimento meio ruim em cima dessa pessoa. Mas pra não ser grosso, né, tudo bem que eu já sou, pra não afastar as pessoas, eu tipo, deixei, falei, ai, né, sei lá, vamos deixar rolando. Mas sabe quando você sente que já não é mais aquilo, já não é uma coisa muito boa, uma coisa muito positiva que tá do seu lado? E aí já é uma coisa mais de energia, né? Eu tava com uma energia muito positiva, muito legal pro meu lado, e essa pessoa já tava com uma carga muito negativa. Sabe quando você sente inveja, poder, quer ter poder sobre você, quer ter suas coisas, sabe assim? Uma coisa bem estranha. Mas eu ignorei, porque eu tava tão bem que eu falei, tipo, ai, whatever, sabe? Ele que lute. Aí eu dormi, cara. Ele dormiu do meu lado, né? Só que na cama de baixo. No outro dia, quando eu acordei, gente, parecia, não sei, que eu tinha sido atropelado umas 15, 20 vezes, não sei. Não sei. Eu tava me sentindo a pior pessoa do mundo. Era uma coisa muito horrível, assim. Uma coisa muito pesada. E aí eu acordei, olhei pro lado, tipo, ele do meu lado. Gente, não tinha o porquê ter acontecido isso. A única explicação é, ele sugou toda a minha energia, sugou tudo que tinha de bom em mim, né? Sugou basicamente pra ele, porque dá pra sentir, né, gente, quando a pessoa tá com muita coisa em cima de você, assim, que você fica tipo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Mas foi uma coisa muito estranha, assim, eu senti, parece que eu conseguia sentir a pessoa sugando a energia. Porque eu acordei muito mal, acordei muito pesado, parecia que eu tava em outra fase da minha vida, diferentemente de quando eu tava na mesma noite, assim, sabe? Eu falei, nossa senhora. E aí, graças a Deus, depois desse dia, assim, não tivemos mais contato. Eu não queria mais contato com essa pessoa, acabou basicamente tudo, assim, e eu agradeço, porque, olha, gente, foi bem pesado isso, tá? E não são coisas da minha cabeça, são coisas que dá pra sentir mesmo. Quem tem essa sensibilidade sabe, assim, essa questão de energia, tudo do que suga ou do que não suga. Vocês escutaram barulho? Suga ou do que suga ou do que suga ou do que. Não é possível, gente. Hoje eu acompanho a Rosa Maria Jacques, lá do Caça Fantasmas, e eu escuto muito ela falando que quando a gente começa a conversar sobre essas coisas, vai se criando uma onda de energia que vai chamando, sabe assim? Então tá tudo bem, né? Enfim, basicamente, isso foi uma questão de energia, tá bom? Mas uma das coisas que aconteceram comigo. Eu, Caio, tenho alguns sonhos premonitórios. Então são sonhos que eu sei basicamente algo que me avisam, né? Me preparam
sobre algumas coisas que vão acontecer ainda. Eu tenho alguns sonhos premonitórios, não estou zoando, não estou brincando, tô aqui falando toda a verdade pra vocês, contando tudo, né? E aí eu comecei, né, após estudar, após ver bastante vídeo, comecei a perceber que eu tenho sim esses chamados sonhos premonitórios, que me preparam pra coisas que podem e, né, aconteceram até hoje, tá bom? Então, o primeiro sonho premonitório que eu vou contar pra vocês é de uma pessoa que é lá do meu condomínio, do condomínio onde eu moro, né? Tem uma vizinha nossa que estava muito doente, né? Infelizmente estava com câncer, mas já fazia um tempinho. Mas eu não tinha muita ligação, sabe? Não, acho que eu nunca tinha conversado, já conversei uma vez, foi muito. E aí teve um dia que eu dormi e tudo e comecei a sonhar. O que eu sonhei? Que lá no começo, sabe, na entrada do estacionamento do meu condomínio? Então, na entrada do estacionamento do meu condomínio tinha tipo uma cova assim, ó, cavada no chão. E tava minha mãe e a minha vizinha, né? Essa minha vizinha estava com a mãe, tinha câncer, tá? E aí tava essas duas olhando, tipo, olhando pra cova e bem tristes. E eu fui andando na minha casa, passei nos corredores e olhei minha mãe e essa nossa vizinha olhando aquela cova. Aí, tipo assim, eu não entendi muita coisa, né? Aí eu também fui olhar assim, mas a gente não via nada, não conseguia ver nada. Gente, aí eu acordei, né? Mas não falei nada pra minha mãe. Essas coisas eu não conto, né? Só guardo pra mim, mas eu acordei meio que matutando, assim, com um pouco de medo, né? Quando a nossa mãe tá no sonho, a gente fica com um pouquinho de medo. Cara, exatamente uma semana depois, a mãe dessa minha vizinha falece. Após uma semana desse meu sonho premonitório. Quando a minha mãe me contou, eu falei, putz, grilo. Então, assim, possivelmente tenha sido um sonho que eu não tenho interpretado direito, mas talvez era pra me preparar, pra poder preparar a minha vizinha sobre o acontecimento. Mas como eu já disse, eu não sigo nenhuma religião nem nada, então eu não tenho discernimento pra entender o que tá acontecendo. Então eu não tenho, né? Então, mas aconteceu isso, gente. Uma semana depois, infelizmente, a senhora, né, a mãe da minha vizinha veio a falecer. Continuando a saga de sonhos premonitórios, eu tenho um aqui que mexe um pouquinho comigo, porque foi com uma familiar minha, tá? Que eu amava e amo muito, né? Sinto muita falta, muita saudade dela. É uma tia minha. Ela tava com muitos problemas, já tava em coma, tudo, mas isso já havia acontecido com ela. Ela tava com alguma coisa no cérebro, já tinha passado por muita coisa na vida, tudo. E ela tinha mudado totalmente, ela não lembrava de quase ninguém. Enfim, né? Eu deitei, dormi um dia assim e tipo, já sabia que ela tava desse jeito. Aí eu sonhei, né? Só que no sonho tava como se fosse um filtro vermelho na minha visão inteira, assim, sabe? Tipo um filtro vermelho. Como se eu enxergasse tudo vermelho, mas não as coisas vermelhas, tinha um filtro vermelho, como se fosse aquele papel celofane que chama, transparente, vermelho na minha frente, eu enxergava tudo vermelho, só que iam passando filmes na minha cabeça de coisas que tinham acontecido na vida dela, só que eu não tinha nunca, tipo, presenciado nenhuma dessas coisas que tava passando na minha cabeça, sabe? Tipo assim, eu tava simplesmente ali, como se eu estivesse ali vendo as coisas acontecerem. Então filmes começaram a passar assim na minha cabeça, um atrás do outro, muito rápido. Mas eu conseguia ver, sabe? Eram flashes muito rápidos assim, com essa coisa vermelha na frente. E coisas da vida dessa minha tia, com a filha dela, desde pequena, aniversários, coisas assim, bem específicas que acabaram passando. E aí, gente, infelizmente, no dia seguinte, essa minha tia veio a falecer. Então, assim, foi mais um sonho preparatório pra mim, que foi uma coisa bem difícil. No dia seguinte, quando minha mãe me mandou mensagem falando: oi, Caio, tal pessoa, assim, né, sua tia faleceu, eu falei assim, cara, eu não acredito num negócio desse. Tipo, é uma coisa bem triste, assim, né? Mas a gente sabe que normalmente é para as pessoas descansarem, não ficarem sofrendo aqui e tudo. Tem toda a questão
já fez tudo o que tinha que fazer aqui na Terra, enfim, né? Já cumpriu o que tinha que cumprir. Mas foi isso, mais um sonho premonitório. Gente, teve uma vez também, eu sou muito esquecido, eu sou péssimo de lembrar qualquer coisa assim, data, nome. Minha mãe me pedir alguma coisa aqui agora, se eu andar um pouquinho eu já esqueço, se eu não anotar no celular, se eu não anotar, se eu não escrever em alguma coisa. E aí teve uma vez que uma pessoa, né, que é muito evangélica, muito forte, tava conversando com a minha mãe sobre umas coisas que tinham acontecido na vida dela e tudo. E eu naturalmente comecei a interpretar da minha forma. Só que eu senti que eu tinha que contar pra ela. E o que eu fiz? Não contei, guardei pra mim. Então ela tava contando pra minha mãe algumas coisas que tinham acontecido, tudo. E eu comecei a interpretar de uma forma assim, sabe quando você para e começa a interpretar falando tipo, cara, como ela não percebeu que isso significa isso, que isso tem que significar isso pra ela, que isso significa... Eu comecei a juntar as peças e eu senti que eu tinha que falar e o que aconteceu? Não falei para ela. Só sei que eu me ferrei de uma forma, gente. Acabei de falar que minha cabeça não funciona, né? Aquilo ficou comigo durante uma semana na minha cabeça. Sabe, como se estivesse me perturbando pra eu poder falar pra ela. Eu me sentia na obrigação de falar pra ela, de contar pra ela o que significava tudo aquilo. Ela teve que ir lá na minha casa, porque eu tava perturbado já com aquilo na minha cabeça, sabe? Tinha coisa na minha cabeça que eu tinha que contar e eu lembrava exatamente cada coisa que eu tinha que contar. E eu não lembro nada, gente. Sabe uma coisa que tava assim, perturbando? Eu tive que contar pra ela, depois que eu contei pra ela, tipo, eu falei, olha, isso significa isso, isso significa isso. Eu chamei ela pra um canto e falei, tipo, justamente dessa forma, sabe? Bem assim, explicando cada pontinho. Não sei como eu lembrava, mas eu lembrava. E contei tudo, expliquei tudo. E ela chorou, falou, era disso que eu precisava, de uma boa interpretação, você é muito iluminado, tarará, tarará. Mas é isso, gente. Eu senti que eu tinha que contar e não esqueci até eu contar. Eu fiquei perturbado até contar pra pessoa. As últimas coisas, tá, que eu deixei pra esse vídeo foram as mais recentes que aconteceram comigo. Bem recentes. Acho que um pouquinho antes da pandemia aconteceu isso. E claro que eu não ia deixar de contar pra vocês, né? Tô guardando esse vídeo faz tempo. Meu pai, tem um bicho, tá tão calor aqui que tem um bicho ali se mexendo. Teve um dia que eu tava na minha cama e eu assisto muita coisa também que é sobrenatural, que é interpretação, coisas mais de espírito, que vem pra passar mensagem. E ainda não tenho isso, né? Não tenho toda essa força pra poder trabalhar com isso, nem ajudar pessoas através disso. Só que aí teve um dia que eu tava simplesmente tipo, pesquisando normal, né? E falei, eu vou dormir. Gente, eu dormi. Eu não interpreto isso como paralisia do sono, tá? Aí eu dormi. Eu comecei, tipo, meu corpo, eu não sei o que aconteceu. Ele começou a formigar de uma forma muito diferente. Começou a formigar muito, assim, meu corpo. Muito, muito. Uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. Tipo, sabe quando fica tudo trepidando assim, ó? Meu corpo ficou tipo assim, formigando, trepidando e formigando, muito forte. Falei, cara, o que tá acontecendo? Será que eu tô tendo alguma coisa? Será que eu tô dando um treco? Eu não sei, mas eu sentia que tava tudo bem, mas que meu corpo tava muito turbulento, uma coisa muito turbulenta, assim. Eu falei, meu pai do céu, o que tá acontecendo? Tem que melhorar. Aí eu respirar, comecei a, né, respirar fundo, tudo certinho, não diminuía. Aí, como se não bastasse o calafrio, eu comecei a sentir alguma coisa me empurrando na minha própria cama. A minha cama ainda era de solteiro, então era uma cama normal, assim. E eu tava meio que quase na ponta, assim, não tava no meio da cama, tava na ponta. Alguma coisa me empurrando, assim, mas muito forte, pro canto da parede da minha cama. Juro, gente, eu sentia meu corpo indo assim, ó, enquanto ele, né, trepidava tudo. Eu indo pro lado, assim, ó, tipo, meio que sendo empurrado na minha própria cama. Aí eu comecei a escutar. Mano, que isso, cara? Vou ter que fechar as janelas. Porra! Meu Deus do céu!
tamanho desse bicho. Gente, que horror. Ai, tá com muito bicho aqui. Gente, eu dei um grito aí que vocês escutaram, mas foi porque ai, que medo desses bichos. Eu vi alguma coisa passando, não sei, tá cheio de bicho aqui.